Antes da gente conseguir ver a chegada de Lula no Itamaraty, vamos ver alguns trechos dos discursos que foram feitos ao longo desse dia. Foram 2 discursos bastante longos, cerca de meia hora cada um. Um no Congresso, quando Lula tomou posse, outro no parlatório, no Palácio do Planalto, depois de receber a faixa presidencial. No Congresso, as palavras foram bem mais duras. Lula afirmou que a democracia superou a campanha mais abjeta de uma eleição. Vamos ver esse trecho. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do povo, a mais abjeta campanha de mentiras e de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. Ainda nesse discurso, o presidente Lula disse que a atuação do antigo governo federal na pandemia de Covid-19 será apurada. O período que se encerra foi marcado por uma das maiores tragédias da história, a pandemia de Covid-19. Em nenhum outro país a quantidade de vítimas fatais foi tão alta proporcionalmente à população quanto no Brasil. Um dos países mais preparados para enfrentar as emergências sanitárias, graças à competência do nosso Sistema Único de Saúde e da competência de vacinação do nosso povo. Este paradoxo só se explica pela atitude criminosa de um governo negacionista, obscurantista e insensível à vida. As responsabilidades por esse genocídio hão de ser apuradas e não devem ficar impunes. Chamo agora mais uma vez nossos analistas Larissa Rodrigues e Caio Junqueira. Larissa, eu começo com você. No primeiro discurso, depois de ser empossado, lá no Congresso mesmo, Lula classificou como estarrecedor o cenário deixado no país por Jair Bolsonaro. Chamou de genocídio o que aconteceu durante a pandemia. Palavras bastante duras do presidente. Se a gente pensava numa reconciliação, esse discurso no Congresso ficou longe disso, Larissa. Eu até comentava há pouco, Márcio, como também eles lançaram hoje o slogan do governo Lula, que vai ser usado a partir de agora, com a palavra união e reconstrução. Esse vai ser o slogan. Então, que por um lado, Lula tenta sinalizar, e ele começou dessa maneira, destacando o papel de Geraldo Alckmin, dessa frente ampla, então falando que vai governar para todo mundo, e essa palavra união nesse slogan traz, remete a isso, mas por outro lado, continua batendo no antigo governo. Tanto que a palavra reconstrução escolhida para o slogan é uma maneira de dizer que o país está destruído, mais uma vez, por conta do antigo governo. E eu vi de fontes também que era esperado que esse discurso de hoje, que os 2 discursos, tanto ali no Congresso como na entrada do Palácio do Planalto, que eles pudessem trazer mais coisas para o futuro e menos uma visão do passado, menos uma visão de campanha. Até depois dos discursos, voltei para conversar com as mesmas fontes, teve um pouco dessa sinalização, que Lula falou, na questão do Minha Casa Minha Vida, sinalizou ali até o que foi muito criticado pelos economistas na questão de acabar com o teto de gastos, mas ao mesmo tempo tentar trazer uma melhora na economia, só que ainda você pega ali pelo menos 40% dos discursos olhando para trás do antigo governo. Aí daí a gente tira 2 coisas. Apesar de Lula trazer em seus discursos de que quer reconstruir o país, não só no sentido de reconstrução ao pé da letra, como também reconstruir os laços entre a população, ainda vamos seguir nesse discurso de que do eles contra nós, que também tínhamos, vale a gente lembrar, no governo Bolsonaro, não uma coisa só do governo Lula. Então fica difícil mesmo essa tentativa de reconstrução da paz, de que o Brasil volte a falar uma só língua, com esse olhar ainda voltado para trás. Desculpa, mas Desculpa, não, perdão, mas é importante... Eu fui tossir. Mas é importante ainda a gente lembrar, para encerrar, Márcio, que, por outro lado, é uma tentativa de sinalizar
que vai ser difícil fazer muita coisa em tão pouco tempo. Então, a maneira do governo Lula se proteger ao dizer que está pegando um país destruído financeiramente, que precisa de um tempo para se tirar do papel todas as suas promessas. E para encerrar, lembrando que Bolsonaro também falou isso durante 4 anos, que o PT destruiu o país e por isso ele não conseguia fazer muita coisa. Então, assim, a gente troca de presidente, troca um pouco o discurso, é verdade. Dá para colocar isso, que ele também tentou fazer esse parênteses, de que Bolsonaro não investia em saúde, agora eu vou investir, ele não investia em educação, agora eu vou. Mas, querendo ou não, os dois continuam se atacando e meio que contando um com o outro para poder se defender das críticas adversárias. Pois é, Caio, é importante destacar, e eu faço isso com você agora, Lula em nenhum momento citou o nome de Jair Bolsonaro e disse que não vai haver uma revanche, mas afirmou: quem errou responderá por seus erros. E, inclusive, quando ele fala do tal genocídio durante a pandemia, as responsabilidades por esse genocídio hão de ser apuradas e não vão passar impunes. Márcio, é importante a gente pegar essa fala que você bem coloca. Para mim foi talvez o principal trecho do discurso do Lula no Congresso Nacional, esse trecho que ele cita, quem errou pagará pelos seus erros, respeitado o direito de defesa e do contraditório, e juntarmos essa fala com a fala aqui no Prime Time que nós vimos do ministro da Justiça, Flávio Dino, dizendo que inquéritos serão concluídos, outros inquéritos serão abertos, seja por ação ou por omissão. E se nós juntarmos a um terceiro elemento, que nós noticiamos também em primeira mão aqui na CNN em dezembro, a entrada, o pedido que o PT fez no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a inelegibilidade de Bolsonaro. Ou seja, há um ambiente, sim, isso era um motivo de muita dúvida, muito debate dentro da campanha, dentro do Partido dos Trabalhadores, até que ponto valeria a pena avançar ou não contra Bolsonaro, bolsonaristas, a família Bolsonaro. E os sinais, pelo menos das duas principais autoridades responsáveis por ações como essa, o presidente da República e o ministro da Justiça, que tem a Polícia Federal sob seu guarda-chuva, são nesse sentido, de que haverá, eu não vou classificar como revanchismo, mas haverá uma tentativa, haverá um interesse do governo. Essas duas sinalizações do Flávio Dino e do Lula, para mim, são muito claras nesse sentido, de que eles não pretendem contemporizar com Jair Bolsonaro, sua família e seus apoiadores em diversas ações. Porque quando o Flávio Dino cita em ações ou omissões, ele sinaliza que há a possibilidade de abertura de inquéritos contra integrantes do governo passado, né, do governo Bolsonaro, também por omissão, né, e que isso pode ocorrer. Me chama muita atenção nesse sentido. E pegando a fala geral, os dois discursos do presidente, tem muito, embora ele não cite Bolsonaro em nenhum momento, tem muito de Bolsonaro. Tem praticamente mais da metade das falas do Lula hoje são sobre Bolsonaro e seu governo, e concordo com a Larissa. É fato que em muitas áreas, e para mim sempre a área ambiental e a área educacional não houve avanços, mas acaba sendo um instrumento político que como você encontra um cenário que você considera de terra arrasada, você acaba justificando a apresentação de resultados para o seu eleitorado como uma responsabilidade do governo passado, como uma responsabilidade de quem deixou as situações nas condições em que o governo diz que foram encontradas. Agora, quando você lembra que não vai ter revanche, eu lembro que o único momento, um dos poucos momentos que o discurso de Lula foi interrompido pelo público, o discurso no Palácio do Planalto, no parlatório, já ao povo depois de empossado e já com a faixa presidencial. O único momento em que Lula é interrompido pelas palavras do povo, ali na Praça dos Três Poderes, foi quando as pessoas gritavam em coro: sem anistia, sem anistia. Exatamente um pouco que você está falando, como não vai ter revanche, mas vai continuar tendo investigação. Inclusive novas investigações, né, Márcio? Porque a fala do Flávio Dino, para mim, é das principais falas, né? E uma fala ali, um quebra-queixo, né? Que a gente fala no jargão jornalístico, né? Logo depois da posse, microfones, ele falando sobre essa possibilidade dos inquéritos serem concluídos e novos inquéritos serem abertos. E interessante que, pelo que a gente tem de informação, o próprio Flávio Dino tem sido cobrado, vamos dizer assim, entre aspas, por ações nesse sentido, lembrando que o Andrei Passos, que é o delegado que
já passa a chefiar a Polícia Federal, só que a Polícia Federal é subordinada, de certa maneira, ao Ministério da Justiça. Então, ele dá todas essas sinalizações nesse sentido e ele tem sido cobrado também. É um debate dentro do novo governo até que ponto deve-se ou não avançar contra Bolsonaro. Muito obrigado, Caio Junqueira. Agradeço também mais uma vez nossa Larissa Rodrigues.